Sabe aquela sensação de que o ano está acabando e as metas financeiras que a gente fez lá em janeiro ficaram para trás? Pois é. Mas e se for possível virar esse jogo agora mesmo, nos próximos meses? A ideia aqui é justamente essa: apresentar um método claro, prático para transformar de vez a situação financeira com um roteiro que já foi testado e funciona. Então, vamos passar por um balanço de fim de ano, repensar o que significa ser rico, apresentar um caminho bem simples de 4 pilares, aprender a dominar os gastos, fazer o dinheiro trabalhar e, no fim, refletir sobre qual caminho escolher a partir de agora. Vamos começar encarando a realidade de muita gente nessa época do ano. Sabe, aquela empolgação de janeiro talvez já tenha passado, mas a chance de mudar as coisas, essa não passou não. Essa sensação de que o tempo voou e quase nada mudou na conta bancária pode ser bem frustrante. Mas a boa notícia é que não é tarde demais para fazer uma mudança de verdade. Aliás, o melhor momento é exatamente agora. Pensa só, os próximos 90 dias são uma janela de oportunidade gigantesca. É tempo mais do que suficiente para construir uma realidade financeira totalmente nova, para sair daquela preocupação constante com as contas e chegar num estado de controle, de tranquilidade. Mas antes de começar a trilhar um caminho, é essencial a gente entender qual é o destino. O que significa, de fato, ser rico? A resposta pode ser bem mais simples e alcançável do que se imagina. Olha só que contraste interessante. A definição oficial fala de um número, de um valor. Mas a riqueza de verdade, para muita gente, não está escrita no holerite. Ela está na qualidade de vida, na paz de espírito de não viver angustiado com boletos. E essa ideia fica muito clara em sentimentos do dia a dia. Olha só que frase poderosa. É exatamente isso. A sensação de ser rico, muitas vezes, não tem a ver com um salário de muitos zeros, mas com essas pequenas liberdades. É a tranquilidade de fazer as compras do mês sem sufoco. Bom, o sucesso financeiro não é nenhum segredo guardado em um cofre. Na verdade, é um método bem direto, construído em cima de 4 princípios básicos. Dá para esquecer aquelas fórmulas mágicas e complexas. Livros famosos como Pai Rico, Pai Pobre ou O Homem Mais Rico da Babilônia, por mais que sejam diferentes, no fundo apontam para as mesmas ideias centrais. A solução está nos fundamentos. E que fundamentos são esses? Simples: simplicidade, controle financeiro, trabalho e investimento. Esses 4 pilares, quando a gente junta eles, formam a base, a estrutura para essa grande virada financeira. Ok, vamos mergulhar nos 2 primeiros pilares que têm tudo a ver com a nossa mentalidade, com a nossa consciência: simplicidade e controle financeiro. Um não funciona sem o outro. Tem um conceito muito legal do livro O Milionário Mora ao Lado, que diz que a verdadeira riqueza não faz barulho. Ela é construída no silêncio por quem gasta menos do que ganha. É uma virada de chave. Parar de se preocupar em parecer rico e focar em ser rico de verdade. Só que tem um comportamento muito comum que atrapalha tudo: o tal do efeito avestruz. É aquela mania de não querer olhar o extrato do banco ou a fatura do cartão por medo do que vai encontrar. O problema, claro, é que ignorar o problema não faz ele sumir. Para ter controle, o método é simples: acompanhar apenas 4 números. Isso traz uma clareza absurda, mostra exatamente para onde o dinheiro está indo e transforma aquela confusão toda num mapa claro das finanças. E a partir daqui tem uma regra que é simplesmente negociável. A regra número 1. A grana que vai para o eu do futuro tem que ser prioridade máxima, sempre na frente dos gastos com lazer. É a ideia de se pagar primeiro, sabe? Investir no futuro é muito mais importante do que aquela satisfação imediata. Pensa bem, o lanche acaba em minutos, a viagem dura alguns dias, mas o futuro é para sempre. Com o controle em mãos, é hora dos últimos pilares entrarem em campo: trabalho e investimento. É aqui que a mágica acontece de verdade, onde o dinheiro finalmente começa a trabalhar por conta própria. Esse é o grande ensinamento de Pai Rico, Pai Pobre. A diferença crucial entre comprar ativos, que são coisas que botam dinheiro no bolso, e comprar passivos, que são coisas que tiram dinheiro do bolso. Parece simples, mas essa escolha define o destino financeiro de qualquer um. Muita gente ainda acha que para começar a investir precisa de uma fortuna. Mas a verdade é que o valor para dar o primeiro passo é surpreendentemente baixo. Com apenas R$ 10, por exemplo, já dá para comprar uma cota de um fundo imobiliário. E pronto, isso já dá o pontapé inicial no processo de fazer o dinheiro gerar mais dinheiro, em vez de depender só do próprio suor para ter renda. E é assim que começa o famoso efeito bola de neve. Investimentos pequenos, mas constantes, que com o tempo vão crescendo e se transformando num patrimônio gigante. É como criar uma máquina de gerar riqueza que se alimenta sozinha.
Para a gente fechar, é importante entender que todo esse processo não é sobre sacrifício. É sobre fazer uma escolha consciente entre dois tipos de dificuldade. Então, os dois caminhos estão aí, lado a lado. Nenhum dos dois é fácil. A pergunta que fica é: qual dificuldade vale mais a pena encarar? Aquela que aprisiona por décadas ou aquela que, com algum esforço por alguns anos, liberta para sempre? O impacto dessa jornada é gigantesco. A escolha feita hoje pode redesenhar o futuro financeiro de uma família inteira, por várias gerações. Não é só sobre ter estabilidade pessoal, é sobre construir um legado. E a gente termina com essa reflexão. Não é uma pergunta no vazio, é um convite para agir. Um novo futuro financeiro pode sim começar hoje. A questão é, qual vai ser o primeiro passo?